Boa tarde, boa tarde. Todo mundo bem? Estão com frio? Tá confortável? Então tá bom. Eu queria conversar com você aqui hoje sobre um tema que eu acho interessante, eu acho ele muito legal. É um dos versos da Bíblia que eu mais gosto, na verdade. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei em contato com esse texto. E desde que eu entrei em contato com ele, ele tomou um lugar, ele tomou parte especial na minha vida. Ele traz uma lição que me ajudou a entender melhor muita coisa da minha vida. E aí eu decidi hoje compartilhar esse texto com você. O texto base para a nossa conversa aqui de hoje à tarde está no livro de Jeremias, lá no capítulo 9. Ao chegar aqui, imagino que você recebeu um guia da mensagem. Você, por favor, pegue esse guia e acompanhe por aí o que eu tenho para dividir com você. Em alguns momentos tem algumas lacunas aí que serão preenchidas, vai estar em negrito aqui na frente, vai estar sublinhado em negrito aqui na frente, tá bom? Acho que saiu, hein? Saiu ou não saiu? Aqui diz que não saiu. Você dá uma conferidinha para mim, por bondade? Tá. Vamos lá. Beleza. Muito bem. Jeremias capítulo 9, verso 23 e também o verso 24. Antes de começar, eu queria dividir com você uma memória que eu tenho muito querida. Quando eu era garoto, quando eu era bem novinho, meus pais eles tinham um carro. Eu não sei o ano desse carro. Eu sei que minha mãe está assistindo a transmissão. Ela deve escrever no chat, ela gosta bastante de escrever no chat da transmissão aqui da igreja. Era um Fusca, o carro que meus pais tinham. Ele não é esse aqui, mas ele era muito parecido com esse daí. Um Fusca meio vermelho, meio laranja, um tom meio de abóbora, assim. E esse carro era uma maravilha, era o carro que a gente usava para ir para todo lugar. A gente andava, às vezes, em lugares parecidos, não tão aventureiros como esse, mas parecidos com esse daí. A gente gostava de ir para a praia, e a gente descia para o litoral com esse carro. Meu pai ia dirigindo, a minha mãe do lado, os meus irmãos nos bancos de trás, e eu ia no famoso chiqueirinho que tinha atrás do Fusca. Eu acho que alguns de vocês devem se lembrar do chiqueirinho que tinha no Fusca. E foi nesse Fusca que o meu pai, ele me ensinou a dirigir. E eu aprendi a dirigir com uma visão muito parecida com essa daí. Era o interior do Fusca que os meus pais tinham. Meu pai ele começou a me ensinar a dirigir desde muito cedo. Ele me colocava no colo quando a gente estava voltando da igreja para casa, na rua de casa. Ele me sentava no colo dele. E, obviamente, ele acelerava, freava, usava a embreagem e tal. E eu segurava o volante. E era muito legal. Para mim era dirigir. Aquilo lá para mim era dirigir. E aí a gente chegava em casa, alguém abria o portão e a gente entrava com o carro dentro de casa. O tempo foi passando, meu pai ele me colocou para dirigir o Fusca de verdade. Pisando nos pedais, mexendo no câmbio, mudando as marchas. E eu aprendi a dirigir muito rápido, muito cedo. Eu com uns 13, 14 anos eu já sabia dirigir. Mas quando eu queria dirigir, meu pai virava para mim e falava assim, não, minha mãe também, você não pode dirigir. Mas por que eu não posso dirigir, pai e mãe? Porque você ainda não tem habilitação. E aí eu ficava revoltado, porque na sessão da tarde passava filme, e no filme da sessão da tarde, com 16 anos, todo mundo já tirava a habilitação, podia dirigir, pegar o carro, levar a namorada para o baile da escola, e era tudo que eu queria fazer. Eu queria poder ter um carro para dar um rolê, fazer alguma coisa e tal, mas não tinha como. Até que eu completei 18 anos. E aí, com 18 anos, no finzinho dos 18, na verdade, quase com 19, eu tirei a minha habilitação. Você já teve algum momento na vida que você se sentiu soberbo, orgulhoso, que você estava se sentindo uma pessoa poderosa, empoderada? Era eu no dia que eu fiz a minha prova de direção. Porque tinha um monte de gente fazendo a prova de direção. E a maioria das pessoas que faziam a prova de direção, elas eram reprovadas. Elas não conseguiam. Foi me dando uma aflição. Falei, tá todo mundo reprovando. Mas chegou a minha vez.
E eu lembrei do que meu pai me ensinou lá no Fusquinha. Eu me lembrei do que o meu instrutor me ensinou na autoescola. E eu fiz tudo o que eles falaram. E deu certo. Passei. Fui aprovado. Nossa. Entrei no micro-ônibus da autoescola para voltar para o lugar que a gente tinha que voltar. E eu voltei. Cara, eu sou caro, eu sou muito bom. Estou embaçado, eu sei dirigir e tal. Alguns dias depois, eu recebi uma ligação e fui até a autoescola e peguei a minha habilitação. Mas aí quando eu peguei a minha habilitação, tinha um pequeno problema, assim, tinha algo que eu não tinha planejado. Desde que os meus pais tinham um Fusca e me ensinaram a dirigir, muita coisa aconteceu até eu tirar a minha habilitação. E quando eu tirei a minha habilitação, a gente tinha um carro em casa, era o carro do meu pai. Só que meu pai era taxista. Pai, eu tenho habilitação, mas filho, você não é taxista. Eu não posso deixar você dirigir o meu carro. Se a polícia parar, eles podem apreender, vai dar multa, vai dar o maior rolo. Todo aquele poder, todo aquele orgulho desmoronou. Porque muitas vezes a gente coloca as nossas expectativas, as nossas realizações mais íntimas, mais poderosas, mais sinceras em coisas que não fazem muito sentido. O texto que eu quero dividir com você, tem aí no seu guia, se você quiser acompanhar, eu vou colocar aqui na tela também. Jeremias, no capítulo 9, no verso 23. Esse é um recado que Deus deu diretamente para o povo de Israel, nesse contexto, nessa época. Isso daqui é o profeta falando, mas é ele falando diretamente de Deus. Então a gente pode acreditar que isso daqui é Deus falando. E o que Deus fala é assim, ó. Diga o seguinte ao povo, ordenou o Senhor. Quem tem muito conhecimento não precisa ter orgulho disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder. E o rico não de suas riquezas. Jeremias 9, 23. Aqui, Deus, através de Jeremias, ele coloca 3 coisas que ele considera importantes. A primeira coisa que ele considera importante, conhecimento. A segunda coisa que ele considera importante, poder. E a terceira coisa que ele considera importante, riqueza. Quem tem conhecimento não fica se achando porque tem conhecimento. Quem tem poder, não se sinta um herói porque você tem poder. E quem tem muitas riquezas, não fica se achando o playboy, o rei de tudo, porque você também não é. Acontece que quando a gente lê, a gente traduz conhecimento, poder e riqueza como isso. O que eu sei, meu poder, a minha hierarquia e o que eu tenho no meu bolso, ou lá no banco, ou aplicado em algum tipo de fundo de ação, alguma coisa assim. Mas não é exatamente esse daqui o recado que Deus está dando. Eu queria te dar um pouquinho do contexto histórico desse texto aqui. Jeremias ele escreve numa época em que Israel ela já era um reino dividido, mas ele fala especificamente para quem estava em Jerusalém. A pregação dele era para Jerusalém, a terra santa, o lugar sagrado, o lugar onde eles prestavam culto a Deus. O problema era que essas pessoas que estavam em Jerusalém, eles já não prestavam mais culto a Deus. Eles já não tinham um relacionamento com Deus. Eles já não buscavam a Deus. E eles estavam mais preocupados com outras coisas. Eles estavam preocupados com aquilo que eles sabiam, com aquilo que eles conseguiam fazer e com aquilo que eles já tinham conquistado. E na cabeça deles era o seguinte: Deus lutou, batalhou e fez tanta coisa para que a gente chegasse aqui na Terra Santa, que Ele não vai deixar que nada aconteça com a gente aqui. Ele vai proteger Jerusalém. E Ele vai proteger todo mundo que estiver em Jerusalém. Ao redor de Jerusalém, pode ser que aconteça alguma coisa. O pessoal é que mora na periferia de Jerusalém. Mas a gente aqui em Jerusalém, a gente está bem e a gente não precisa se preocupar. Nesse contexto de Jeremias. E Jeremias fala, não confiem ou não se orgulhem do seu conhecimento, do seu poder e da sua riqueza. Do que Jeremias estava falando? Isso daqui era um recado direto para os líderes da nação, para o rei. E o recado era o seguinte: o rei, ele já vinha sofrendo ameaças da Pérsia há algum tempo. Perdão, o rei ele já vinha sofrendo babilônios há algum tempo. E a ameaça era a seguinte:
nós somos uma nação dominante e vocês estão abaixo da gente. Então, ou vocês pagam tributos para nós, ou a gente chega aí e a gente acaba com tudo. A gente vai dominar vocês. O rei, ele confiava em algumas coisas. E essas coisas são traduzidas nesse verso. A primeira delas, conhecimento. Qual era o conhecimento que o rei confiava? Qual era a sabedoria? Em algumas traduções a gente tem aí. O que o rei confiava? O rei, ele confiava nas alianças políticas, na influência que ele tinha, nas pessoas que ele conhecia. Entendeu? Então, ele tinha uma aliança. E essa aliança, ela era com os egípcios. De que se em algum momento estourasse uma guerra contra eles, ele ia bater um fio, de alguma maneira, naquele tempo, e ia avisar o pessoal do Egito, e o pessoal do Egito ia para lá, e ia falar assim, a briga não é tua, a briga é nossa, vamos junto, vamos guerrear, e a gente vai conseguir a vitória, fica tranquilo. E o rei confiava nisso. É interessante que eu separei duas frases, eu coloquei aí no seu guia. Uma delas é do Kennedy, a outra é do Dalai Lama. A primeira frase fala que quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. Quanto mais aumenta o seu conhecimento, mais você descobre que você não sabe. A segunda frase que eu trouxe para você, do Dalai Lama, fala assim, ó, o período de maior ganho de conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. Por que eu trouxe essas frases para você? Porque a ideia de adquirir ou ter conhecimento nada tem que ver com orgulho. Não tem sentido uma pessoa se sentir orgulhosa, ela se achar porque ela sabe, conhece ou tem uma influência maior do que a outra. Porque à medida em que a gente aprende, à medida que a gente estuda, o que é um especialista, afinal de contas? Eu adoro essa definição. Um especialista é alguém que sabe muito sobre pouco. Tem gente que sabe muito sobre muita coisa, não é? É uma enciclopédia, mas não tem profundidade no conhecimento. Um especialista é alguém que, à medida em que estuda, à medida em que aprende, fala assim, peraí, não dá para eu saber tudo sobre tudo. Então, eu quero saber tudo sobre pouco. Se especialize em alguma coisa. Conhecimento, a gente vai adquirindo, e quanto mais a gente tem, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Um exemplo muito simples que eu costumo usar. Como é que funciona o celular, cara? É um negócio muito louco o celular. A televisão. Eu acho, como que funciona isso? Como que a gente está aqui, dá para chegar uma foto, um vídeo, o negócio chega rápido, é na hora. A gente fala com alguém que está do outro lado do país, olhando do outro lado do mundo, a gente olha no celular, vê o rosto da pessoa, ela mostra para a gente que está... Eu acho isso uma coisa muito louca. Como é que funciona isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que funciona. Alguém teve que estudar, pesquisar, testar, errar, falhar, se frustrar, até que o negócio desse certo. Conhecimento não tem que ver com orgulho. E não importa se você tem um conhecimento, se você tem ciência em alguma área específica, ou se você é muito bem relacionado como era o rei de Israel. Conhecimento não é razão para orgulho. O segundo tópico aqui, a segunda coisa que o texto ou Deus coloca para a gente, é a ideia de poder. Nessa versão que eu estou mostrando para vocês, que é da Bíblia Viva, ele usa a palavra poder. Em algumas outras usa a palavra força. O rei, ele acreditava, ele confiava no seu exército. A força ou o poder aqui é bélico. Ele acreditava que se tivesse guerra, ainda que os egípcios furassem com eles, a gente tem um bom exército. E na hora que o negócio for para briga, for para porrada, a gente vai aguentar. A gente vai dar um jeito aqui. Eu queria que você entendesse que você não pode confiar apenas. Esse apenas é quase tão importante nessa frase quanto habilidades e forças que você vai preencher. Não confie apenas nas suas habilidades e na sua força. Porque quando a gente tem uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, a gente começa a entrar num terreno e num lugar meio perigoso. Que
que é da gente começar a achar assim, então, não adianta eu fazer nada, então eu não preciso fazer nada, não tem jeito, eu não vou estudar, eu não vou, porque conhecimento não me leva para lugar nenhum, eu não vou melhorar a minha força, o meu poder, porque as minhas habilidades, a minha força não vai me levar para lugar. É lógico que não é isso. Obviamente que não é isso. Você precisa se desenvolver o seu cognitivo, o seu corpo, as suas habilidades, aquilo que você sabe, pode e deve fazer. Mas não confie apenas nas suas habilidades e nem na sua força. O rei de Israel, ele confiava com todas as suas forças, que ele tinha um grande exército, treinado e preparado. O que esse rei esqueceu é que todas as vitórias que o exército de Israel teve, você pode olhar na sua Bíblia, se você quiser ler todo o Antigo Testamento, todas as vitórias que o exército de Israel teve foi por uma intervenção divina. Todas as vitórias do exército ou do povo de Deus, elas vêm por uma intervenção divina. O exército tinha as suas espadas, os seus escudos, a sua força bélica, eles tinham treinado, mas não era por isso que eles ganhavam. Eles ganhavam porque Deus colocava a mão. Deus resolvia a parada no final. Então, conhecimento. Não há razão para eu me orgulhar do meu conhecimento. Na verdade, quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei. A minha força, o meu poder, não faz sentido. Porque isso também falha. As nossas habilidades são limitadas por melhores que nós sejamos. Terceiro ponto que Deus pede para que a gente preste atenção é a riqueza. O mensageiro de Babilônia foi até Israel uma primeira vez e ele deu recado para o rei. Rei, ou vocês pagam os impostos, os nossos tributos, ou a gente vai invadir. E o rei falava, não, vai lá, fala que a gente vai pagar. Dava o calote. O mensageiro voltou uma segunda vez. Escuta, vocês falaram que ia pagar e não pagaram. A gente está dando uma segunda chance para vocês. Ou vocês pagam, ou a gente invade. Não, a gente vai pagar. O mensageiro foi embora. Você sabe que Israel, nesse momento da história, eles tinham muitas riquezas. Eles tinham muito dinheiro. Eles eram, de fato, uma das nações mais ricas e poderosas que existiam. Só que eles não queriam pagar. Porque eles pensavam, o rei, eles é demais, né? O rei, ele pensava assim, no final, na hora que o negócio for estourar, eu pago. A gente é meio parecido com esse rei, sabia? A gente é treinado, desde que a gente é pequeno, a confiar bastante em um negócio chamado dinheiro. Tem uma frase que eu acho ela muito divertida, que diz assim que dinheiro não traz o quê? Felicidade. Só que essa frase não acaba aí, sabia? Não. Essa frase é assim, dinheiro não traz felicidade. Então dê o seu dinheiro para mim e seja feliz. Dinheiro, de fato, não traz felicidade, mas ajuda um bocado, né? Ajuda um bocado. Mas a gente não pode confiar no dinheiro. Porque o dinheiro, ele é traiçoeiro. E não é o dinheiro que é traiçoeiro, é a gente que é traiçoeiro. Porque o dinheiro faz o papel dele. Mas a gente ficou acostumado, treinado a confiar naquilo que a gente tem na mão. Na nossa grana, no nosso cartão de crédito, no nosso trabalho, no nosso contra-cheque, no nosso prolabore. A gente confia naquilo que a gente tem, naquilo que está à nossa mão. E Deus vira para eles e fala assim, gente, não confiem ou não se orgulhem das suas riquezas. O dinheiro não é a solução para todas as coisas. Para todas as coisas. Se você quiser comer uma comida muito gostosa, em um restaurante renomado, de um chefe Michelin 5 estrelas, o dinheiro resolve isso, não resolve? É claro que ele resolve. Mas o dinheiro não resolve uma companhia
agradável, que te ame para estar com você desfrutando dessa refeição. O dinheiro não resolve todas as coisas. O dinheiro pode te ajudar a comprar um carro maravilhoso, um carro, sei lá, híbrido, para você até economizar no combustível. O dinheiro pode te ajudar a comprar um carro com bancos de couro, com toda a tecnologia que você imaginar. Mas o dinheiro não consegue colocar alguém que te ame do teu lado dentro desse carro. O dinheiro não está aí para solucionar todas as coisas. O dinheiro não é a solução definitiva para todas as coisas. Eu não sei como foi no seu momento de convivência, mas o meu momento de convivência foi muito legal. Foi muito bom ouvir as pessoas que estavam comigo ali. E a conclusão que a gente chegou é que nessa loucura, nessa luta, nessa briga para ser feliz que a gente chegou à conclusão de que a felicidade não é só uma coisa. A felicidade é a conjuntura, a mistura, a união de várias coisas, de vários fatores diferentes. Algumas pessoas, para serem felizes, talvez elas achem que elas precisam ter muito conhecimento. Mas diploma não traz felicidade, traz algum tipo de realização. Algumas outras pessoas pensam que elas têm que ter poder, habilidade, força, influência. Isso pode ser importante, mas também não é definitivo, assim como o dinheiro. Então, do que a gente está falando aqui hoje? É o verso 24 que explica para a gente. Jeremias, no capítulo 9, verso 24, diz assim, ó: o único motivo de orgulho para todo esse povo deve ser me conhecer. Me conhecer de fato. E saber que eu sou o Senhor, que mostra ao mundo o verdadeiro amor, verdade e justiça. E que eu gosto de ser assim. Em uma outra versão, fala assim, ó: e é isso que eu sou. Deus, Ele dá para a gente uma razão, um motivo para a gente entender qual é o passo importante que eu tenho que dar para eu ser feliz. E não tem outro caminho, não tem outra maneira. Talvez exista, mas eu ainda não conheci, lendo e estudando a palavra de Deus. Jesus, ele fala assim, ó: se você quer se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se por me conhecer. E nesse ponto eu posso fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é alguém de quem você escutou histórias quando você era talvez criança? Jesus é alguém com quem o seu pai, a sua mãe ou os seus avós conversavam e tinham um relacionamento com ele? Quem é Jesus? Jesus é alguém de quem você escuta quando você vem até esse lugar aqui? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua história? O que representa Jesus para você? Porque assim, ó, eu falar para você que o que representa Jesus para mim, não tem muita serventia para você. Porque eu sou uma pessoa totalmente diferente de você. Fomos criados, temos rotinas, hábitos totalmente diferentes. Eu já contei, eu acho, essa história aqui, mas me permitam contar mais uma vez. Eu conheci no seminário, quando eu estudava teologia, me preparando para ser pastor, eu conheci o Felipe é gaúcho. E eu conversando uma vez com o Felipe, eu perguntei para ele: Felipe, como foi que você veio para cá estudar teologia? Por que você... E ele falou assim: Fábio, minha história, ela chega a ser simples, mas ela é interessante. Eu falei: não, fala. Eu estava fazendo vestibular para medicina, eu queria ser médico. E na hora que eu sentei ali para fazer a prova do vestibular, eu olhei para a prova, fiquei olhando para o nada e falei: eu não sei se eu quero ser médico. Eu queria ser alguma coisa, mas eu queria ser alguma coisa que Deus quisesse que eu fosse. E aí ele falou assim: nessa hora, Fábio, eu escutei alguém falando comigo do jeito que você está escutando a minha voz agora. E nessa hora, a voz que eu escutei falando comigo falou assim: mas Felipe, por que tu não faz teologia, guri? Eu falei: você está zoando que Deus falou desse jeito com você? Deus é gaúcho agora? Aí ele riu, né, gaúcho. Ele falou assim: é capaz que seja, por que não, né? Mas o que eu entendi e aprendi da história do Felipe? Que Deus falou com o Felipe de um jeito que ele entendia. Com o sotaque
que ele reconhecia. Para que ele tivesse certeza, na hora que ele escutou aquilo, de que era Deus que estava falando com ele. E de que Deus queria ter um relacionamento com ele. De que Deus queria construir uma história com ele. É por isso que eu queria sugerir a você que conhecimento, poder e riqueza nunca serão a solução definitiva para a vida. É bom ter conhecimento? É ótimo. É bom ter poder, ter força? Não sei porque eu nunca tive, mas deve ser. Tem gente que mata e morre por causa disso. É bom ter riqueza? Pelo que eles mostram na TV, é uma coisa legal. Mas essas coisas não vão preencher a vida da gente com aquilo que a gente mais precisa. E o único caminho que tem para a gente ter, ou o primeiro passo para a gente desenvolver isso, é buscar ter um relacionamento com Deus. Mas espera aí, pastor. No texto que a gente acabou de ler, fala lá que a gente precisa conhecer a Deus. Não fala lá que a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Mas uma das possibilidades, ou uma interpretação que a gente tem desse texto é justamente essa. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. E eu bato muito nessa tecla, porque eu acredito que esse é o caminho. Esse é o passo que eu queria que você escolhesse dar hoje para a sua vida. E hoje você tem a oportunidade de dar esse passo. Senhor, Jesus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero te conhecer melhor. Você se lembra que no começo de tudo eu falei que eu assistia nos filmes, que o cara pegava no carro e levava a garota para o baile, e eu queria fazer isso? Como que você costuma desenvolver os teus relacionamentos? É você falando e a pessoa ouvindo? Como que foi o momento da convivência para você que participou disso aqui agora há pouco? Você fala e depois você escuta. E nesse processo de conversa, de diálogo, você não acaba conhecendo um pouco mais a história, os sonhos, as necessidades das pessoas? É isso que Jesus quer ter com você. Um relacionamento. Para que em algum momento, quando você estiver sentado em alguma carteira da vida, pensando se você deve fazer ou não alguma coisa, pensando qual o caminho que você tem que ouvir ou seguir, você escuta alguém falando ali no seu ouvido, dizendo assim, ó, mas guri, mano, amiga, querido, filho, Deus vai falar de um jeito que você vai entender. E aí, a partir desse momento, você vai até poder buscar o conhecimento, adquirir poder e desenvolver a sua riqueza. Mas se você tiver um relacionamento com Deus, todas essas outras coisas vão fazer muito mais sentido para a sua vida. E aí, dessa maneira, você vai poder desenvolver um relacionamento genuíno, verdadeiro, real com Deus. Se é para se orgulhar de alguma coisa, orgulhem-se disso. Que vocês me conheçam e me compreendem. Eu sou o Eterno e ajo com amor leal. Faço o que é certo, corrijo as coisas e as torno justas. E eu tenho prazer naqueles que fazem o mesmo. É assim que eu sou, diz o Senhor. Que você conheça Jesus, que você desenvolva um relacionamento com Ele. E se você acha que você precisa de ajuda para que essas coisas se tornem uma realidade na sua vida, o Encontro Anália Franco está aqui para se colocar à sua disposição, para te ajudar nesse processo, que nós também já estamos vivendo. Não terminamos, mas a gente descobre o caminho juntos. Deus te abençoe, que o Senhor faça a sua vida prosperar em conhecimento, em força e em riqueza, mas que acima de tudo você prospere no teu relacionamento com o Eterno. Feche seus olhos, deixa eu orar com você nesse momento. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós passamos juntos aqui e juntos do Senhor também. Obrigado porque o Senhor traz impressões profundas para o nosso coração. E o que eu quero pedir ao Senhor nessa fim de tarde, começo de noite, é para que o Senhor nos ajude a te conhecer cada vez mais, através de um relacionamento sincero com o Senhor. Pai, o Senhor sabe que nós não somos perfeitos.
algumas decisões que a gente toma aqui fraquejam ali na frente. Então, Pai, se em algum momento nós falharmos e cairmos, ajuda, Pai, para que caiamos em Tuas mãos e nunca fora delas. Coloca a gente em pé de novo e ajuda-nos a seguir sempre na Tua direção. É o que nós pedimos agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, um bom resto de final de semana. A gente vai curtir agora aqui uma última apresentação musical. E após essa apresentação, suba aquelas escadas ali que há uma recepção preparada especialmente para você nesse começo de noite. Deus te abençoe. Fique com Deus.